Pod Ecor. E estamos aqui hoje com a nossa bancada incrível de sempre, nosso querido Djalma Cola. Boa noite, meninas, Marcela, Mariana e o nosso convidado aqui, né? O eterno meninão que vocês vão apresentar agora. A Marcinha, nossa assessora, a Mari, apresentadora, eu, Marcela Albano, e o nosso meninão, o Rafael. Rafael Rossi, jornalista esportivo. Hoje ele veio aqui para trazer muito conhecimento, contar muita história pra gente. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Faz a voz de locutor agora ou... Olha, que estrela, hein? Não, brincadeira, não tem muita diferença. Tem até voz de locutor, Não tá tem muita chique. diferença, não. Mas obrigado, tamo aí. Falei fora do ar aqui pra todo mundo que eu acho que é importante. A gente que viveu um pouquinho mais, passar algum tipo de... Eu não diria nem de conteúdo, mas experiência, né? Que a gente passou um pouquinho mais, eu acho que é muito importante isso. E hoje nós vamos ter muita história aqui, porque hoje é para falar de Ecor, hoje é para falar de trajetória de vida. E o Djalma, que conhece o Rafael há muito tempo, eles têm muita história para contar. Então, assim, primeiro vamos falar um pouquinho do Ecor, porque eu sei que depois A o conversa papo vai fluir. desenrolando. Exatamente. Já vamos falar então com o Rafa sobre a primeira participação dele aqui no Ecor. Como Que foi? foi, exatamente. O Rafael já veio aqui muitas vezes como palestrante e também como ouvinte. Olha, pra ver o tanto que ele gosta do curso de comunicação. E eu vim só bater papo também, às vezes. E de vez em quando era o seguinte, viu, meninas? Ele brigava comigo. Mas você não me chamou pra tal palestra? Falei, não, Rafael, quem ia falar era o Marcelo Gonçalves, era outra pessoa. Não, mas só pra eu assistir, eu queria estar lá. Entendeu? Então, pra ver o tanto que ele gosta de estar aqui perto da gente, acompanhou o primeiro Pod Ecor também. Esse é o Rafael Rossi, que eu já conheço há muitos anos, daqui a pouquinho a gente vai contar um pouco a respeito disso também. Mas ele veio em 2014, na primeira edição, mas veio como um ouvinte. Por quê? Ele acompanhou, no caso, o Deva Pascovitch, que foi um dos nossos grandes convidados para aquela edição, saudoso, que acabou falecendo, infelizmente, naquele trágico acidente lá de avião da Chapecoense, no finalzinho de 2016. E em 2014 ele estava com a gente. Por quê? Ele não fazia tanto tempo assim que tinha trazido a rádio CBN aqui para Rio Preto. E a CBN Grandes Lagos, que é uma das grandes emissoras da cidade em termos de radiojornalismo e tudo mais. E tem um slogan que eu acho muito bacana: a rádio que toca a notícia. Olha só que criatividade. E o Rafael, por já ter trabalhado em rádio há muito tempo, a gente vai fazer o inverso hoje, viu, Rafael? É igual aqueles filmes, aquelas séries, né? A gente começa contando a história quase que do meio pra frente, pra depois voltar no início. Tipo Dark. Isso. Mas as séries muitas vezes têm esse tipo de ambiente, de história. Então o Rafael veio, acredito eu, não sei se pra conhecer o Deva também, não sei se você já o conhecia pessoalmente, mas pra conversar com ele, ver a palestra, Essa sentir... sua memória boa aí, tem o mês que foi o primeiro Ecor? O primeiro foi justamente dia 12 de novembro de 2014. Eu já estava na CBN, já. Já estava, né? Já. Djalma com data, ele não falha nunca, É gente. por isso que... Não, é de porque elefante. eu já conhecia, não, ele já era o meu patrão, já. Então ele veio pra fazer aquela assessoria, literalmente. Tá explicado, né? E o Rafael veio para acompanhar, então ele pode contar um pouco daquele primeiro Ecor, de uma estrutura que ainda era bem diferente daquela que foi evoluindo ao longo dos anos. Ele já veio em outras oportunidades também, como eu falei, ele tem a carteirinha cativa. Eu acho que esse ano, quando vocês colocarem lá a carimbeira para carimbar, se for carimbar o do meninão, ele já tem de vários anos, né? Não, eu tenho que falar, a hora que eu chamei menino, na verdade eu não falei meninão, né? Falei, porque vou eu não falar sabia. Rafael, depois... Vai que ele não gosta, né? Melhor não arriscar. A hora que eu chamei mais que depressa, tô dentro, falei, é isso mesmo, vamos lá. Então ele pode contar um pouquinho dessa história, o que significou o Ecor para você, pelo menos como ouvinte, vendo aquilo que os alunos puderam proporcionar, não só para, digamos, palestrantes, para outras pessoas que estavam acompanhando, mas para a comunidade como um todo. Boa noite, né? Boa noite de novo. Não, eu acho que é importante destacar, primeiro, que o trabalho do Djalma, né? O Djalma é meu amigo, mas ele sabe que eu não preciso ficar aqui contando vantagem, puxando o saco, como você diz. Eu não preciso disso, né? Mas, assim, é importante destacar esse trabalho, essa luta dele, que foi um cara sempre que trabalhou muito pelos objetivos dele, por esse Ecor também, e por todos os outros, é claro. Então, assim, já para não esquecer, já dar os parabéns pro Djalma pelo trabalho. Obrigado, aí. menino. Não, é sério mesmo, porque é um negócio muito importante.
Claro que a estrutura ela não é a mesma e é normal, vai evoluindo de ano para ano, como qualquer lugar, qualquer programa, qualquer emissora, qualquer casa, né? Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo, mas assim, eu acho que a síntese que eu posso falar em relação a esse primeiro ECOR é aquilo que eu até estava falando fora do ar, porque tem hoje em dia mais possibilidade dos alunos ouvirem as experiências, tirarem dúvidas, e o pessoal pergunta mesmo. Bom, pelo menos quem estava na sala aquele dia, né, fez muita pergunta para o pessoal que estava dando palestra, inclusive o Deva era um desses, né, e para você ver tantas dúvidas, tantas questões que surgiram, que o professor, muitas vezes focado na matéria dele, ou preocupado com outras tantas coisas aí, de repente não sabia falar, não ia saber tirar essa dúvida, né? Então, assim, esse conhecimento, essa experiência que essas pessoas que vieram dar essas palestras puderam passar para esses alunos, eu acho que eles, a partir dali, a Unirp já passou a ganhar muito mais no curso de jornalismo, e eu acho que isso é a parte mais importante, mas muito em cima disso que eu falei no começo, né? Do trabalho do professor, do coordenador do curso, que corre atrás para trazer essas pessoas também. E a gente tem que agradecer também a disponibilidade, porque é justamente essa conversa que a gente teve fora do ar. Às vezes, por você já estar no mercado, já ter passado por essa trajetória, não é todo mundo que se dispõe, né, a vir. Falar, já passei dessa fase aí, não vou. Então, eu não só me disponho, como era 8 horas, eu tava terminando ainda coisa de serviço, porque você sabe que o home office, ele tem as vantagens, mas nunca tem hora para acabar, né? E aí eu peguei e fui tomar banho correndo e tô aqui mal assim, tipo, não jantei. Tá? Não tô pedindo janta, mas... Olha lá, Djalma, mas só já tô é com comentando. você. Djalma, sair daqui e levar ele lá na cantina. Tô achando que ele se jogou na área agora, né? O Djalma tá na ponta, ele paga a conta, tá tudo certo. Gostei dessa da ponta. Rimou, você viu? Ai, mas gente. é assim, tem que estar disposto. Eu acho que é muito importante trocar essa ideia, tirar dúvidas, enfim. Tá ali, experiência. Né? Eu acho que... A troca de experiência é essencial. E outra coisa que eu até falei também fora do ar, você vê como que a gente conversa fora do ar, né? A gente conversa no ar, conversa fora do ar. Eu falei assim... E vai conversar no pós-ar, né? E pós-ar também. Porque assim, na época que eu e o Djalma a gente era estudante, era outra época, assim... O pessoal tira o sarro, né? Fica falando outra época e tal. Mas era no sentido assim... A gente começou a estudar no milênio passado, mas era outra época no sentido Djalma assim, a internet engatinhava, rede social engatinhava, não existia o WhatsApp, não tinha quase nada. Então assim, não era tão fácil de você agendar, de você ter... A gente teve poucas oportunidades de conversar com pessoas que estavam... na época, trabalhando, muito por conta disso, porque você tem que ligar no lugar, às vezes a pessoa não pode falar, ou manda falar que não tá, ou o celular não atende, porque o celular come crédito se você ligar no celular da pessoa. Enfim, hoje é tudo mais simples. Tudo ali na palma da mão. Tudo né? na palma da mão. O pessoal que tá ouvindo aí só não deixa o azulzinho lá e não responde nada, que é feio. Responde pelo menos, né? Mas enfim, é mais fácil. Ainda tem aqueles que tiram o azulzinho, Tira, né? pra não dar... Não tem como você saber. E não deixa ver que tá online, vai... É melhor assim. E menos aproveitando mal. então que você tocou nesse assunto, fala aqui uma coisa pra gente. O que mudou de quando você se formou com o Djalma lá atrás, de evolução no curso de publicidade, jornalismo, igual a rádio, por exemplo? Tinha na sua época, era assim, não era? Como que vocês faziam? Como foi a evolução? E eu vou pegar uma sequência aqui pro meninão, até para aproveitar da autonomia que os alunos têm, diferente da nossa época com hoje, de realizar grandes projetos. Pegando o gancho do que a Marcela falou e dando essa sequência. Isso é importantíssimo, porque assim, a gente era coordenado na época pelos professores, por orientadores, e é claro que a gente tinha a nossa capacidade, até a nossa criatividade e tal, mas era muito limitado e era dado um caminho ali, você tinha que seguir, assim, não tinha assim... A gente tentava fazer alguma coisa diferente, eu pelo menos sempre tentei fazer alguma coisa diferente, que eu acho que é bacana, não necessariamente é melhor, mas diferente eu acho bacana, mas assim, era muito coordenado, muito direcionado. O que vocês têm hoje em dia
que nem o Djalma brincou aqui de um possível novo podcast aí que eu não vou dar spoiler. Já não, tem até nome. já tem até nome. Que se alguém chegar e falar, vamos fazer, ele vai falar, vamos fazer, vamos pra cima. Isso não existia na nossa época de forma alguma. Não era nem questão de não ter liberdade, era que não era assim. Você entendeu? Não funcionava desse jeito. Não funcionava desse Não jeito. tinha essa internet que tem hoje pra poder transmitir. Não né? tinha Pra Pra também. começo de conversa. E assim, a rádio, que é uma coisa que até naquele primeiro programa o William falou também, a questão da... Não te cortando, um abraço pra ele, tá nos assistindo, viu? Ah, Pode mandar um Oba! alô. Aí, William, um abraço pra você em São Papéis Paulo. invertidos, um abraço dessa vez. Valeu, William. E ele até falou, né, da questão da rádio, né, que muito se falou, que a rádio... Porque assim, Evoluiu. a gente tem uns 40 e alguns, né, de idade. E a gente escuta desde criança que a rádio ia acabar, que não sei o que ia acabar. E a rádio foi se moldando, ela foi se adaptando. Aí veio a internet. Aí veio a internet, agora acaba. Não acaba, se moldou outra vez, se modernizou outra vez. Pelo contrário, não só não acabou, como usou a favor a tecnologia. Com certeza. O rádio em si, tá? Não tô falando só rádio de notícia, não. Rádio de música, promoções, WhatsApp, enfim, tem coisa, por exemplo, que se você não for no site da emissora lá e cadastrar lá, você não participa. Então é uma forma do cara ter que, no mínimo, pelo menos, ele tem que dar um acesso lá no site da rádio. Assim, é o mínimo, né? E essa rádio que sempre vai acabar e nunca acaba, realmente ela nunca vai acabar, ela vai sempre se modernizando. Evoluindo, né? Sempre evoluindo. A E se dinâmica. adaptando. Eu acho que a melhor palavra é essa. Realmente. O podcast é uma grande prova disso tudo. Porque Eu ia quem falar É uma coisa que não imaginou tinha. que ia ter, e assim, uma forma descontraída de você ter um bate-papo, adquirir conhecimento, porque hoje muita gente adquire conhecimento através do podcast, saiu daquela coisa parada de só entrevista. Sim. E então, assim, o dinamismo da rádio é muito grande, vem sendo muito grande, né? Sim. Vem crescendo junto aí com a tecnologia. Deixa eu só mandar um alô aqui antes que eu me esqueça. Olha. O Genilton Roberto tá ouvindo a gente direto de Rio Real, na Bahia. Oba, Nossa, olha, hein? gente! Agora eu vi estrutura, hein? Um abraço pro Genilton aí. Obrigado, viu, Genilton, pela tua audiência aí. Nós estamos Até pra aumentar um chique. pouquinho também, eu deixei até meu celular ligado pra contar um ouvinte a mais. O Odair Nery tá te mandando um abraço, viu, Rafael? Tá dizendo que você é top. Fera, o Dair também é fera. É fera. Nossa, a gente tá ficando gente tá chique ficando demais. Eu famosa. tô gostando disso, viu? Também, gente. E a Elisângela tá Meninão assistindo a gente tá lá em fazendo Tanabi moral. também, Tá. viu? Ô, Elisângela. A Elisângela tá mandando um Valeu. alô. Tá lá em Tanabi Valeu, assistindo a obrigado. gente também. Um abraço, beijo, Valeu. obrigada, gente. Tamo Isso junto. olha, isso é muito importante pra nós. Porque a gente começa a desenvolver um trabalho assim E a gente não sabe até onde vai, quem vai atingir, né? Exatamente. Onde vai chegar. Então a gente começa ali com aquela expectativa pequena. Mas essa noção vocês raramente vão ter. É. Mesmo que porque assim, uma hora vocês vão sair daqui da faculdade, mas acho que em nenhum momento vocês vão ter a noção completa de tanta gente que alcança. No primeiro dia que teve, né, o podcast, foi engraçado, porque eu comentei com o Djalma. A gente fez tudo, aí eu dei uma olhada, tinha poucos ouvintes e tudo mais, isso aqui. Eu falei, tá, é o primeiro podcast, a gente não bota muita fé, Mas né? o que conta não é o ao vivo, é o alcance. Exatamente. Aí na hora que eu Depois. saí... Ainda fica gravado, né? Depois. Depois eu olhei e recebi tanta mensagem, tanta gente. Nossa, Mari, assisti, não sei o que, adorei, muito legal. Eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, pra Sim. uma coisa que a gente achava que ia ser só ali, pro pessoal da sala, pra faculdade, uma coisa mais leve, acabou se tornando algo assim totalmente diferente. Nunca é. E no primeiro dia você já acompanhou, você tava ouvindo, já deu aquele friozinho na barriga, porque falou, Rafael e tal. A gente falou, meu Deus. Rapaz, a Mandou parabéns. notificação, É, a notificação verdade. do YouTube, do Facebook. Facebook veio certinho. Não, eu mandei parabéns porque eu gostei mesmo. Ai, Não- que não- bom. É Obrigada. feliz. Não conhecia vocês, não sabia que vocês existiam, então não tinha nenhum motivo também pra Pra estar lá assistindo. nem e, nada. e pra ficar elogiando de graça, pra quê? É. Eu elogiei porque eu realmente achei que merecia. Vocês estão de Ah, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Já gente tô fica chamando ele feliz. de Rafa, que já tô íntima. Só falta me É. adicionar lá no Instagram. meninão que já foi ninguém, pra Rafa. ninguém Instagram. Ah, tá cobrando no Instagram Ninguém aqui. instagrou Não, eu lá. mas- Gente, eu vou entrar aqui agora pra... Mas um detalhe importante, viu, Rafael? Aqui as meninas... Mas o pessoal delas. Olha Eu só. adicionei todo mundo. Depois vou adicionar o seu também. Marcinha,
Tô Olha aí. cobrando já. Tá entregando a gente ao vivo. Viu? Mas um detalhe importante, as meninas, a Marcela, a Mariana, elas são do curso de publicidade e propaganda, pra você ver que elas estão desenvolvendo algo que, Sim. digamos assim, é mais ligado a quem faz o curso de jornalismo, que tem pretensão de virar apresentador, Mas acho que só repórter até a e tudo página mais. 2, hein? Entendeu? Então elas já É mais ao estão virando curso o de jogo. jornalismo, mas eu acho que é só até a página 2, porque é o seguinte, o programa de rádio em si, eu acho que o podcast mais ainda, mas o programa de rádio em si, ele estimula a criatividade, ele estimula Com certeza. você sair da zona de conforto, e isso vai ajudar a criatividade, sair da zona de conforto, vai ajudar no seu curso. Talvez diretamente não, mas... É que você também Mas tem que vai ter ajudar. aquela criatividade, né? Igual a Sim. gente tava aqui antes de começar, o Djalma já na hora já pegou aqui, já criou um outro com um nome diferente. Sim. Assim, por mais que, igual você falou, seja E a Márcia vai jornalismo. lançar esse ainda. Eu tô no pé dela, eu vou ficar no pé dela agora. Vai sair. Vai. E o Rafael Nós só não vem, vamos- ele que vai Ó, estrear. já a gente divulga, hein? Eu vou. Ele vem estrear Eu esse, tô hein, sempre- ó. um dos meus lemas na vida, eu tô sempre pronto. Ó, É um deles. Ô, Rafael, falando nessa questão do Sempre Pronto, a gente falou um pouquinho aí do ECOR também, né? Daquela primeira edição. Você também veio em outras acompanhar. Como é que você percebeu essa evolução de ano para ano? A turma era literalmente outra. Alguns pegavam as ideias anteriores para tentar mudar, outros já traziam todas novidades possíveis e impossíveis. Como você também observou esse crescimento gradativo aí até 2019? Eu sei que vocês vão... Alguém vai me perguntar depois alguma dica pra quem tá começando e tal. Eu sei que vai rolar isso. você Mas- já pode falar já pra gente aqui, já Não, agora. mas é porque tem a ver com essa pergunta que ele fez. Porque assim, eu percebi turmas... e agora, minha memória... Tive Covid o ano passado, a Ixi. cabeça zoada. Enfim, não lembro exatamente, mas... Eu lembro que teve turmas que tinham mais curiosidade... faziam mais perguntas, não só para mim, mas para qualquer palestrante, qualquer pessoa que vinha num podcast ou num outro programa. Eu percebi turmas e turmas nessa questão. E eu tenho certeza que é uma falha se você não for curioso. Com certeza. Tá? Mas não curioso de cuidar da vida dos outros. Atenção, gente. Ser fofoqueiro. Ser fofoqueiro não é isso. Eu sinto... Ah lá, já tá pensando no projeto do podcast dela, que vai ser esse. Mas aí é outra história. Aí é o podcast. Aí, né? Mas, enfim, em cima dessa questão da dica aí, por que eu falo que ser curioso é importante? Porque, assim, sabe aquela história... Eu sempre tiro um exemplo, o rapaz que me ensinou na autoescola. Ele falou assim pra mim, acostuma dar seta, mesmo numa rua que eu me lembro disso, mesmo numa rua que não tenha outro lado pra você virar, acostuma dar seta, porque aí você cria no seu cérebro o costume de dar seta quando precisa também. Então ele falou isso pra mim. Então por que de ser curioso? Porque se você for curioso ou curiosa, você vai criar no seu cérebro o costume de pesquisar. Seja no jornalismo, seja na publicidade, seja na sua vida, a busca por informação, a busca pelo saber, pelo conhecimento, ela tem que ser diária. Então, por isso que eu digo, seja sempre curioso. Vou dar exemplo de curiosidades. Quando eu estava na CBN, que eu saí o ano passado, em 2018 a gente teve no rodeio lá em Barretos a cantora Shania Twain, a canadense. Do pop e country lá. E eu Quando a gente estudava, ele chorava por causa dela. E ainda choro, mas Fazendo um tudo bem. parêntese aqui pra ele continuar. E ainda choro, mas tudo bem. Mas eu cito ela porque ela é um baita de um exemplo. Por quê? Porque pouca gente conhece. Então, por isso que eu cito ela. Aí eu falei dela lá na rádio e eu falei assim, gente, Barretos não é muito perto, nem é a nossa... É 17 ainda, o DDD, mas nem é muito perto. Mas a gente tem que cobrir isso aí, tem que dar um jeito. Eu convenci... Como que eu convenci o pessoal lá da rádio a essa pauta? Porque assim, primeiro que era a primeira vez dela na América Latina. Nossa. Não é só na América do Sul, só no Brasil. A artista grande normalmente faz uma tour aí, vem lá Chile, Argentina e tal, e depois Vai Brasil, subindo, 2, 3 lugares. Não, ela veio em Barretos, cantou e foi embora, só. Quem viu, viu. Quem não viu, talvez nunca mais vai ver. Então, assim, eu sempre falava, mas ela é a maior artista country pop da história lá na rádio e tal, não sei. Mas como assim que ela é maior? Eu nem conheço, não sei o que. Falar. Filho, vai pesquisar.
Então é por isso. Sim. Se o Rafael falou no podcast, no Podcore, que a Shania Twain é uma das maiores artistas da música country pop da história, vai, pesquisa por quê. Vai lá no Google, vai no Wikipedia, eu sei que não é a maior, a mais confiável, mas procura o você consegue site ter uma base. dela, tem site dela em português. Aí, ó, o Ibis, o outro exemplo é o Ibis, né? Que é considerado, na gíria, o pior time do mundo. O Ibis adotou esse apelido por conta de campanhas aí de uns anos atrás, aí às vezes tomava 30 gols no campeonato, fazia um só, sempre rebaixado. Então, ele adicionou pra ele. Mas por que o Djalma Cola falou numa aula que o Ibis é o pior time do mundo? Vai pesquisar. E outra, não precisa ser só o professor ou o cara do podcast. Pode ser qualquer um. Alguém te contou um negócio, você viu um título de uma manchete, alguma coisa dentro da matéria que você não entendeu. Vai pesquisar. Cria esse costume de curiosidade, porque você vai precisar disso pra vida. Não, é o costume de procurar o saber. Sabe por quê? Porque a hora que te manda... Aí vale pra quem mais... Essa sim vale mais pra quem é jornalismo, né? Porque a hora que alguém te mandar você fazer a ronda policial, que você vai ter que ficar procurando site de polícia, telefone de polícia, redes sociais de polícia, procurando saber... Você vai estar tão acostumado a procurar que você não vai dar tempo de você pensar que aquilo é chato, porque às vezes é chato. Você entendeu? É a parte chata da história, né? A gente tem... Faz tem que uma ir atrás. ronda aí, meu querido. Faz uma ronda aí, minha querida. Se você já tiver esse costume de procurar, de querer saber, de informação, de ter conhecimento, isso vai passar quase batido. Não vou falar que você vai achar maravilhoso, mas você vai fazer e até com, às vezes, mais rapidez. Agora, se você não tem o costume já de procurar as coisas, você vai achar uma lástima fazer aquilo. Onde que eu fui amarrar meu burrinho? O que eu tô fazendo aqui? Você vai lamentar. Então, assim, a minha dica principal é essa. Seja curioso. Você tem que ser Eu sou a curioso. favor dessa dica, porque A eu sou gente muito tem tudo curiosa. na mão, né? Tem. Tá Hoje tudo tem. tão mais Quem não tem um fácil, computadorzinho gente, na mão? O celular hoje é um computadorzinho. É isso que eu comentei ontem, uma escola que eu fui falar com os alunos, é justamente isso. Há tantos anos atrás, a gente não tinha nada disso em mãos. Lembra do plantão, como é que fazia? O plantão, Sim. plantão esportivo? Nossa! Vou te contar como que fazia um plantão esportivo, que eu fiz muito também. Não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Aliás, computador até tinha, mas a internet Era engateava. daquele jeito. Era daquele jeito. Você pegava o telefone e ficava ligando, porque assim, tem jogo em Araraquara, jogo em Jaboticabal, jogo em Novo Horizonte, jogo em Pereira Barreto, você ficava ligando nas rádios. Um por um. Quanto tá o jogo aí? Meu Deus. Ah, tá 2-0. Quem marcou? Era assim. Hoje em dia você dá uma pesquisa. Classificação, pega do jornal e rabisca em cima quem subiu Isso. na tabela, Nossa. quem não... Hoje você entra no GE, lá, qualquer site aí, o UOL, aí a tabela tá atualizada simultaneamente. Na hora. Faz um gol, tipo, o jogo tá 0-0, o time tá somando um ponto. O time faz um gol e passa a somar 3. Aparece primeiro ali do que... Sim, um gol muda tudo, já a ordem muda. É, E então- o legal, né, não? A internet era de escada. Literalmente a gente tinha que subir uma escada, né? Pra ver se ela... Tinha. Funcionava. Era um negócio triste. Não, e me fala uma coisa agora, Mari, essa é pra nós. Ixi. Agora eu quero saber, porque o Djalma tá aqui te dedando. Ah. Como que era o Djalma? Ele pesquisava? Ele ia Conta atrás. pra Olha, gente. meninão. Não, eu não posso falar O mal Djalma do já ficou Djalma. nervoso, Não. olha lá. Não, Olha, ele ficou até vermelho. eu tô imaginando o que ele vai falar. A Não, só. mas nossa eu- camiseta refletiu ali, ó, ele ficou É. roxo. Não, é Ou porque mesa, assim, né? o Djalma, ele aqui incentiva muita gente, fala que você tem que ser proativo e tudo mais. Ele era assim também desde a infância? É de nascença? Não, assim? é de nascença, porque assim, o Djalma, eu me lembro muito bem que ele fazia os campeonatos dele lá no futebol de botão. Olha. E ele já tinha essa. Gente, já ele- tava no sangue. Ele já tinha esse costume de anotar os resultados, de fazer a tabela, de mudar a classificação e tal. E ele sempre foi caprichoso, assim. Não era o melhor aluno da sala, mas e daí? Acho que a nota não é nem tão importante assim no jornalismo, no curso de jornalismo. Mas ele era um cara que participava, era um cara que fazia as coisas. E sempre muito inteligente. E acho que a nossa turma, até... Acho que era, tirando uma exceção ou outra, mas acho que é característica de cada um, mas era uma turma que procurava fazer diferente, procurava algo assim que, ia atrás. não sei, não digo inédito, mas assim, tentar pelo menos. Sair da caixinha, sair da fazer algo caixinha, diferente, é. né? A nossa turma acho que tentava, pelo menos.
Verdade, tanto é, agora vamos voltar não, literalmente agora a gente vai começar, então, um pouco da história, já que vocês anteciparam agora você pega uma pergunta. Eu conheci o Rafael dia 9 de fevereiro Meu Deus. de 1998. Nossa. Por isso que eu brinquei que a gente já vem do milênio passado. Quem tem uma amizade do milênio passado? Meu É Deus. pouca gente. Muito pouca gente. E amizade mesmo, né? É verdade. Porque Que ultrapassou as tem muito. barreiras, É. porque não tinha nem internet, não tinha nada. Não. Não tinha. E a gente se conheceu, meninas, logo o primeiro assunto, a sala de jornalismo. Você tá fazendo jornalismo por quê? Então a gente já interagia ainda mais por causa do esporte. O Sim, Rafael, não, eu sim. quero ser narrador de futebol. Aí tinha o Wendel, que é um outro amigo, me mandou um abraço hoje, viu, menino? Vou até Obrigado. estender pra ele Grande aqui. Wendel. O Wendel tá em Goiânia, também Wendel fazia Pasqueta. faculdade com a gente, também queria manifestar a área esportiva. O Wendel, só um parênteses, ele é disputado pelas rádios lá de Goiânia. É Olha. mesmo? Quando é negócio de contrato, acaba o contrato, que nem jogador. A outra corre lá pra ver se Tem outro paga já mais atrás. pra ele, ou a que tá cobre a proposta, ele fica desse jeito. E ele me disse que por esses meses iria vir pra cá, mas acho que não vai dar tempo antes das férias, mas senão ele vai vir aqui também, viu? Nossa, já Olha, vou pôr no já- cronograma. já- Pode colocar que essa é fera. E além deles tinha o Marcos, que é um outro também que gostava de esporte. O Arnaldo nunca gostou, viu, gente, de esporte, só pra vocês Ai, recordarem. porque o professor Ah, ele até Arnaldo gostava, também era né, mas da não turma, entendi. verdade. O Arnaldo também estudava com a gente. E um beijo pra ele Sim, também. era tipo o triângulo, né? Mirassolândia, Cedral e Tanabi. Porque o Rafael A Cedral, junção. o Arnaldo não sei se falou pra vocês, ele é de Mirassolândia, e eu, Tanabi, que na verdade é Ibiporanga, que é um distrito, né? Um pouco à distrito. frente ainda. É um pouquinho depois. Então a gente Sabe começava... onde o Judas perdeu as botas? É um pouquinho- Mais pra frente. Lá já é a meia, É meu onde irmão. o Judas tá sem as botas. Não, a meia, a bota já tinha perdido, lá é a meia, então é mais longe ainda. E, meninas, no final do ano 2000, um Ah. amigo nosso foi apresentar o TCC dele. Aham. Então convidou a gente, porque o TCC dele era sobre rádio esportivo. Então convidou a mim, o Wendel, não sei se o Rafael, também, o Novaes, Antônio Carlos Novaes, que já estava trabalhando em rádio. Não, e convidou sim. Aí eu morava Grande 3 quadras repórter na faculdade na época, falei, lógico que eu vou. Aí eu e o Wendel, nós fomos, e ele nos apresentou um profissional de rádio, porque aquela questão, fez parte da banca. Então ele apresentou o trabalho dele e a banca avaliou. A banca quem era? Eram profissionais que já estavam em rádio. E a hora que terminou a apresentação e tudo mais, saiu a nota, olha, vamos estourar uma champanhe aí no bar da frente. Eu falei, vamos. Tô lá já, né? Aí ele me apresentou para esse profissional, dizendo, olha, esse aqui é o Djalma, esse é o Wendel, e eles gostam muito de jornalismo esportivo. Eles querem, de alguma forma, atuar na área. Aí, do nada, ele falou, isso era metade do mês de dezembro. Ele falou, até o início do ano, eu vou montar uma equipe nova e me dá o contato aí de vocês. Meu Deus. Óbvio que a gente achou, pegou contato por Acho que educação. falou, né? educação. Nem botou fé. O meu é mais um só, no meio de tantos. Só que 2 dias antes do Natal ele entrou em contato com a gente. Que presente de Natal, então. Olha foi. só, verdade. E aí o Wendel foi lá primeiro, depois eu também fui, a gente conversou. É aquela história. Nós, como não tínhamos uma rádio como vocês têm aqui, a gente tinha o conhecimento daquilo, o que falar, Teórico. o assunto. Aham. Como o Meninão brincou, o assunto de futebol e tudo mais. Só que a maneira de transmitir a gente ainda não tinha, porque microfone de quem a gente tinha falado? Não tinha o que vocês têm hoje É o que a aqui. gente fala que a gente tem a prática, já tem noção, imagina vocês. Sim, mas por Como- isso que eu quero fazer, o aluno fala, nossa, mas por que você judia tanto da gente? Os professores judiavam tanto assim de você? Pelo contrário, eu quero que vocês façam coisas que eu não tive oportunidade de fazer e que eu sei que Que vai valer a pena. são bacanas. Faz falta sabe? depois, né? O Exato. Djalma me fez lembrar uma outra dica, mas pode continuar. Aí no dia 2 de janeiro de 2001, às 6h05 da tarde, literalmente eu estreiei no programa de rádio. Só que eu levei tudo anotadinho, bonitinho, tinha uma agenda preta, né? Falei, nossa senhora, a agenda tá tudo. tremendo lá. A gente no Falando lá, eu ia cobrir um time da cidade, que no caso Rio Preto. E comecei com a cara e com a coragem. Só que, eu me lembro, Rafael, isso foi em janeiro. No dia 10 de março já estavam jogando aqui São Paulo e Palmeiras. Ficou 3-0 pro São Paulo. Era o Kaká. O Kaká, acho que vocês devem ter ouvido esse falar eu já nele. ouvi falar. O Kaká tava sendo lançado pro futebol, tava começando. Eu foi tava na arquibancada. foi um dos destaques. Aí no final do jogo eu entrevistei Kaká, entrevistei o goleiro Marcos, o Rogério Ceni. E logo depois, acho que passou basicamente, acho que um mês disso, o Rafael também esperando a oportunidade dele. E um dos componentes da rádio, ele passou em um concurso público.
e ele não ia mais conseguir trabalhar com a gente. O horário Ele era narrador, né? Isso, o Valdeci da Torre. Você só não fez essa diferenciação aí. Isso, Você e não, o mas Wendel claro. trabalhavam como Repórteres. repórteres e eu gostava de narrar. Não, mas eu falei aqui agora há pouco. Quando eu te conheci, eu quero ser narrador de futebol. Eu já tinha meio que preparado o terreno. Ficou meio implícito. E aí o Rafael agora pode contar como surgiu essa oportunidade dele pra poder também fazer parte da nossa equipe. Ele começou a trabalhar com a gente, né, Rafael? Foi América e Francana. O primeiro jogo foi, mas assim, é claro que a história começa um pouquinho antes, né? Primeiro que eu já sabia... Sempre tem um... Né? Com início. certeza. Primeiro que eu já sabia que eles estavam trabalhando, acompanhava no rádio e tal. Os dois trabalhando, achava muito legal. E na faculdade, eu ficava imitando narrador aí de televisão, Não de dava rádio. sossego na sala, viu, gente? O que mais ouvia era cala a boca, mas tudo bem. Que motivador. Motivador, né? Aí, um dia o Wendel chegou pra mim e eu me lembro certinho dessa conversa. O Wendel falou assim, mas vem cá, você só imita os caras lá ou você narra também? Você, assim, com a tua voz. Aí eu falei mais ou menos o que eu fazia, que era, tipo, brincar, né, de narrar em casa. Um joguinho de botão também. O Djalma fazia os campeonatos, eu narrava os jogos, né? Aí eu contei pra ele. Aí ele falou assim, faz o seguinte, então. Grava uma fita lá e manda lá pra mim, traz pra mim que eu vou levar lá na rádio. Tá bom. Aí, mas a mesma coisa que o Djalma falou do contato, eu falei da fita. Falei, você acha que... Tal Deus dará. Peguei... Vai perder minha fita aí no meio do caminho. Vai perder, né? Enfim, mas eu Tive gravei. que apagar as músicas da Shania Twain pra gravar por Você cima. acha que pode uma coisa dessa? Aí eu gravei um lado da fita cassete ainda. Vocês conhecem fita cassete? Sim. Ai, olha eu entregando. Porque Deixa te apresentaram a fita, não porque você usou, né? Não, Eu fui apresentada, eu Então. acho. Não, mas eu cheguei. Chegou Tá a bom, usar? deixa quieto, vai, Mas faz continua. de conta que... Não, você também foi apresentada, vai. Aí eu mandei a fita lá, aí passou um tempo, aí a memória falha quanto tempo que passou, mas enfim, o Wendel chegou e falou assim, o nosso saudoso Hitler Fett também, que já era um senhor de idade na época, e ele falou assim, o Hitler quer que você vá lá na rádio falar com ele. Tá bom, eu vou, né? Aí quando eu cheguei na rádio, o Hitler tava com a fita na mão, assim. E ele virou pra mim, tudo bem, tudo bem. Você que é o Rafael? Sou. Ele falou assim pra mim, você que gravou isso aqui? Eu achei meio estranha a pergunta, né? Porque, tipo... Pensou, será que ficou tão ruim assim? Porque, tipo, por que eu ia entregar um negócio que nem era meu, né? Eu achei estranha a pergunta, mas enfim, falei, gravei, uai. Eu falei, mas por quê, né? Ele, não, porque tá muito bom. Eu falei, opa. Meu Deus. Foi eu mesmo, foi eu. E ele falou assim, não, tá muito bom e assim, eu vou ter que te falar um negócio. Eu vou ser obrigado a te dar uma chance. Ele falou Caramba. isso. Ele falou desse jeito. E aí, ele falou assim pra mim, faz o seguinte, domingo vai ter jogo lá no Rio Pretão, que é o estádio Anísio Haddad, né? Vai lá na cabine pra você acompanhar e tal, só pra ver como é que é, beleza? Beleza. Tá bom, falei, eu vou, né? Aí eu peguei e fui. Aí eu fiquei num cantinho, hoje, quem conhece as cabines do Rio Pretão, hoje elas são modernas, menores, tal. Na época, elas eram gigantes e não tinha vidro, não tinha nada. Hoje tem até ar-condicionado. Acho que de uma virou 3, né, se eu não me engano. Mais ou menos isso, né, dividiram assim e tal. E eu fiquei num cantinho lá, quietinho, só ouvindo no rádio e eles ali do meu lado, ele que era narrador e o comentarista... E agora eu não me lembro, acho que era o Djalma, que já tava na reportagem. E eu fiquei ouvindo. E aí, uma hora ele chegou perto de mim, com o microfone, e falou assim, aí, cidadão, tudo bem? E pôs o microfone na minha boca. Tudo bem. Tá gostando do jogo? Tá legal. Tá, beleza. Aí ele vira e joga o Maracanã nas minhas costas. Que ele virou e falou assim, gravem essa voz. Vai ser uma das melhores vozes do rádio esportivo de Rio Preto. Eu falei, esse homem pirou. O que ele tá falando? O que ele tá gente? falando? Foi essa pergunta que veio na minha cabeça. Ele falou, eu tô louco. E agora sim, tô ferrado. Não, Porque a tô expectativa ferrado vai ser agora, grande, ou né? eu cumpro a que eu vou expectativa, né? fazer? Fiquei desse jeito. Bom, aí aconteceu o seguinte. Passa mais uma semana. Volta aí, tá? Tá, beleza. Porque aí tem um jogo fora de casa, aí depois tem outro em casa, voltei. Só que nesse dia que eu voltei, o comentarista faltou. E não era, novamente, Nossa. não era que nem hoje que manda um zap e avisa.
É verdade. Assim, olha... Era escalinha tal na dia, parede. não Escalinha dá na certo. parede e tal, e ele não pôde, não apareceu, e aí o Hitler, e eu tava ali, e aí ele falou, chega pra cá, e aí ele começou a narrar o jogo, e aí ele fez uma pergunta ou outra pra mim, eu fui respondendo e tal, e aí acho que, porque assim, de tanto assistir, Você de já tanto tinha- ouvir, você tem uma noção do esporte. Se você vê Com todo certeza. dia, você ouve todo dia os outros comentaristas, os outros repórteres e tal. E no campo, a parte tática, para quem não entende, no campo mesmo, ali ao vivo, é muito mais fácil de você perceber se o time tá jogando com a linha assim, com a linha assada, se 3 zagueiros, se 2 zagueiros. Você consegue ver ali no ao vivo. E aí eu fui falando e tal, e de repente, quando eu percebi, ele tava fazendo pergunta para mim, igual ele fazia pro comentarista. Eu comentei o jogo. A hora que você viu, já tava falando. Comentei o jogo. Isso que eu só tinha ido lá pra ficar no cantinho ouvindo igual da outra vez. Aí eu acabei virando o comentarista do jogo. Aí pula, não uma semana, mas pula meia semana, o Wendel me liga no serviço, que eu tinha um outro serviço paralelo, né? Pode fazer a propaganda aqui da loja. Eu trabalhava na J Mafus. Aí ele ligou lá. Quem sabe ele faz uma parceria com a gente pro Ecora. É, aí, então, móveis. quem vira sabe? patrocinadora Móveis aqui. eletrodomésticos. Já fica a ideia aí, hein? É, já fica a ideia. Aí o Wendel me ligou lá, na terça-feira, ele falou assim, ó, você tá escalado amanhã. Eu, hã? Pra onde? Tá louco? Como assim? Escalada do quê? O que você tá falando? Ele falou assim, não, vai ter Rio Preto e Mirassol lá no estádio do Mirassol, o Hitler vai com o Djalma lá, e no mesmo horário vai ter América e Francana, que é o jogo que o Djalma falou, a hora que ele começou a falar. Vai ter América e Francana no Teixeirão, eu e você lá no Teixeirão. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, não, vai fazer aquele ping-pong, narra um pouco no jogo, narra um pouco do outro, você vai narrar amanhã. Eu falei assim, mas como assim? Eu trabalho. Ele falou, se vira. Ele era desse jeito, assim, o Wendel. Se vira, pede pro teu patrão aí, dá teus pulos. Nossa! Gente. Rapaz do céu. E assim, era um misto de surpresa, com medo, Com emoção. Com emoção, com tipo, e agora? Eu falo, E peço. se é igual da outra vez que tá ali, vai encostando, vai falando, tá tudo certo, né? É. Mas aí, de repente... Quando Nossa. joga o peso nas tuas costas, você fica em choque, não tem como. Bom, aí pedi autorização, deixaram. Né? Ele falou, opa, já é o caminho, né? Já é um caminho. Aí eu cheguei Deixaram, lá, mas falaram, fala da J Mafuz lá na transmissão? Não, né? pediram abraço. Pediram abraço, É assim pelo que menos. funciona, viu, gente? Tá Pelo menos um vendo? abraço. Aí, assim, só pra fechar essa parte, quando eu cheguei lá no Teixeirão e sentei lá e comecei a testar microfone e tal, até aí tava tudo bem. Mas a hora que os times entraram em campo, eu me lembrei daqueles joguinhos de botão. Eu falava assim, agora é de verdade. Não, pergunta se vocês mesmo conhecem. A gente tá falando de jogo de botão que foi meia hora. Sabe que ela sabe eu não que é vou isso? falar porque eu vou me entregar de novo. Não abra minha boca. Vai, Mari. Fala Oi? você. Você Eu conhece? nunca ouvi Futebol falar. de mesa também são conhecidos. Às vezes é futebol de mesa, futebol Não. de botão. Não. O de botão eu joguei. Eu tenho já, quase gente. 2.000 times, eu tenho uma coleção. Ele tá É o olhando pra quê? minha cara, Eu ele tenho tá uma achando coleção. que eu tô mentindo. Não, Eu mas tenho quase sei, 2.000 times. Meu Deus, Djalma. Não é fácil não, 2.000 é muita coisa. E assim, quando eu vi os caras entrando no campo, eu me lembro que eu tava sentado e eu dei graças a Deus que eu tava sentado, porque minhas pernas tremeram. E eu Meu pensei exatamente isso, agora é de verdade. Agora não tem volta. Eu tô Só, aqui. só que ao mesmo tempo, eu virei e falei assim, bom, já tô aqui mesmo. Então vou falar, né? Vou fazer. E aí o América ganhou de 4-0, eu narrei 4 gols na minha estreia. Nossa. E aí, Já começou bem, então. graças a Deus, né? Tamo aí, né? É pra gente ver que as oportunidades aparecem, elas batem a nossa porta, a gente tem que estar atento, É. Tem. não é? A história do cavalo arriado, já ouviu essa? Essa Não. não. Cavalo arriado com todas com a cela lá, todo preparado pra você montar. É. Então, se o cavalo arriado bater na sua porta e você não pegar, ele não vai passar de novo. É. Então, quando você tiver resumindo assim, quando você tiver a chance, agarra. Porque depois... Pode ser que aconteça, mas já é, Mas é muito difícil. é muito difícil. E um detalhe, pra continuar essa história aí com o Rafael, isso foi no ano de 2001. Sim. Então depois a gente já fez inúmeras transmissões, eu brinquei lá fora. Eu acredito que bem mais de 100, perto de 200 a gente já fez juntos. Não, Meu com Deus. certeza. Porque tem várias funções, gente. Não é porque só narrador e repórter. Tinha os campeonatos amadores também, Sim. tinha 2 jogos no mesmo Ao dia. domingo, gente, né? aos domingos, pra você ter uma ideia, a gente chegava no campo 7h30 da manhã e saía de lá 1 da tarde. 1 da tarde. Eram 2 jogos seguidos. Eu ainda faço campeonato amador. Só mudei a área, né? Que agora eu transmito através da internet. Sabe? Mas são coisas que a gente já fez, sub-20, outras categorias, jogos grandes também, como a gente falou aí. Sub-15
sub-15 15 que a também, gente fez. sub-15, sub-17. É. Contei a história que a gente foi no Morumbi, acredito eu que foi assim, né? De um time da cidade, foi o jogo de maior proporção fora de Rio Preto, que foi lá transmitir São Paulo e Rio Preto. Na época o Adriano Imperador jogava no Exato. São Paulo. Rogério Ceni, o mito, né? Que eu brinquei, foi um domingo chuvoso, Chuvoso, gente, é. de 28 de janeiro de 2001. Aliás, Gente, esse é uma jogo... volta Datas. inacreditável. E eu tomei chuva nesse dia, gente. Aliás, Pensa. o mas repórter valeu a tem esse pena, problema. Djalma. né? Valeu, Valeu a lógico, pena. tomaria de novo. Que falta fazer um celular com câmera. Né? Não, mas eu levei a maquininha, eu tinha Não. com as maquininhas, sabe? Tem Tinha. registro. Ah, Eu, Ele não, era um detalhe, moderno, Djalma, era aí o moderno. fiscal da federação veio atrás de mim e falou, você não pode tirar foto aqui, você só tá pra falar. Não, é que eu tô enviando pro jornal lá de Rio Preto. Sem internet, eu tô enviando pro jornal de Rio Preto. Depois que eu me toquei no que eu falei. Ah, Enviando por selfie. pensamento, né? Você imagina como que era selfie, né? Com a maquininha. Depois Aí só saiu você o vê, dedão tá só a na foto. testa. É, só a testa. Mas, enfim, a gente já fez muita coisa. Tem um outro termo que a gente usa em termos de transmissão que chama tubão. O que é o tubão? A gente ficava no estúdio, igual nós estamos. Com a Uma televisão. TV, por exemplo, próxima à Marcela, era uma TV que a gente assistia o jogo, seja lá onde ele estivesse acontecendo, e a gente narrava normal. É o que as emissoras fizeram aí nessa pandemia inteira. Não ia pro estádio, ficava lá na sede da TV E aí ficava narrando. ficava narrando dali. Agora eu te dou direito de contar a minha gafe com o Rogério Ceni. São sério? Paulo e Palmeiras. Olha, eu fiz o São Paulo e Palmeiras aqui, ao vivo. Não era São Paulo e a Bahia? cores. Não, foi no torneio Rio-São Paulo. Era semifinal Eu São achava Paulo que era e São Paulo Palmeiras. e Bahia, Foi mas 2002 isso. Em 2001 eu fiz aqui o jogo, A né, no gafe eu campo, lembro, mas entrevistando Rogério Ceni, Marcos, Kaká. Não, imagina o Djalma acelerado, Não, né? não, e foi meu primeiro assim, eu entrevistando o Marcos. Falei, não, o Marcos parou pra falar comigo. O Marcos da seleção, gente, campeão Caramba, né, tão É. importante. no ano seguinte. O pessoal que tá nos Mas conta a minha assistindo, gafe, conta a o minha pessoal que tá gafe. nos assistindo, quem tá ouvindo e vocês, tentem Presta imaginar. atenção, Matheus, na gafe. Tentem imaginar a cena. Uma televisãozinha de 20 polegadas de tubo. Um pouco maior que esse computador. Um pouco pronto. maior que esse computador aí. E assim, do lado, tinha aqueles furinhos, né? Que era da onde saía o som do alto-falante da televisão. Aí a gente fazendo essa transmissão via televisão, que é o famoso... Assim, o nome exato é off-tube, mas é tubão. Né? No popularzão a gente fala tubão. A gente fazendo o tubão lá, e aí intervalo, né? Termina o primeiro tempo! Olha! Não sei o que, pá. A Djalma Cola, o repórter que não enrola. Chamei o Djalma. Aí ele falou assim, vamos ouvir aqui o Rogério... Rogério Ceni falando. Aí ele pega o microfone e me põe na tela da televisão, na boca do Rogério Ceni. Olha o costume, gente. E É, o som óbvio- saindo embaixo, né? É óbvio que não saiu nada, né? E aí alguém que Aí ele começou a me cutucar. Desce a mão, desce. desce a mão pra pôr nos furinhos microfone ali, no no som. alto-falante. Vocês são privilegiados, né? Porque, gente, vocês estudaram juntos, passaram por tudo isso e nesse dia tão importante, você Vocês pegou estavam- essa gafe é. do Djalma ainda. Não, mas eu adoro que conta. Porque eu falei, gente, Mas como não eu dei tem uma quem dessa. não tem gafe. É. verdade. Não tem, é Se verdade. vocês acham que vocês vão escapar disso, ou Não. quem estiver ouvindo vai escapar. Não é relaxo, não é... muitas vezes não é desatenção. Porque isso que ele fez, no caso dele, não foi desatenção, foi condicionamento. Todo mundo com o microfone na boca do Rogério Ceni e eu vou colocar lá embaixo. Era o condicionamento. Então, assim, não é relaxo, não é tá dormindo, desatenção, não é nada disso. É o condicionamento. Então você vai cometer gafe, não adianta. O legal é você saber sair dela. Uma vez eu narrei um jogo também, começou a me dar soluço. Nossa! Eu fiquei um mês falando, ouvindo os outros falando que eu tava bêbado narrando o jogo. Mas Meu bêbado assim, Deus. não, Rafael Canabravo. mas não os outros ouvintes, eu falo, os outros da rádio, me tirando sarro, aquele meme interno, assim e tal. Eu vou fazer o quê? Me deu soluço, paciência. Mas e como que normal, foi? Você erra nome, você fala errado. Não adianta, acontece mesmo. O negócio é o seguinte, o negócio é você não mentir pro ouvinte. Ou pro entrevistado. Sei lá, eu errei, desculpa e vambora. É a mesma coisa de quando a gente fazia esse jogo que a gente tá falando pelo estúdio. Então não era legal nós falar que a gente tava lá no estádio, se a gente tava dentro do estúdio. Entendeu? Não faz Porque é sentido, totalmente é. diferente. A dica é não falar. No estádio é tudo diferente. Nem fala que está e nem não fala que Você não fica está. ali E pronto. Mantém. Você não mentiu, porque você não falou que tá. A gente, nas nossas transmissões, a gente nunca falou que tava lá. Inclusive, até às vezes, lá no estádio do Morumbi, aconteceu tal. Às vezes saía até um lá. Eu vou contar uma coisa bacana dessa questão de gafe. Nessa, eu e Meninão, nenhum dos dois tá nessa fita, viu, gente? Ah. Mas o seguinte, a gente chama de jornada esportiva.
o narrador, no caso o Rafael, ele faz toda uma introdução. Boa tarde, ouvintes, aqui direto, não sei da onde, falando de onde a pessoa tá, falando do jogo, né? E esse narrador, ele inventou de falar, a televisão ainda não tinha entrado o sinal da transmissão, só que o rádio entra antes, né? Pra gente poder falar, comentar, passar a escalação, ou então a prévia da escalação, enfim. E o cara me fala, aqui, Morumbi, um sol, não sei das quantas, querendo falar que o céu tava limpo. A hora que abre a transmissão da TV, Meu Deus. uma chuva. Mentira. E aí, como é que fica? É São Paulo, Opa, começou a chover gente, agora. Tá passando uma nuvem aqui, de Ele repente. quis falar isso. Gente, e gente. o tempo mudou repentinamente. Pior que Ainda eles- só pro repórter tem que falar que... Lançou uma nuvem gigante, começou a chover. Gente, mas é só uma nuvem, tá? O sol tá ali, ó. Você lembra dessa história, né? Lembro. Então realmente é melhor não falar mesmo. E esse Deixa jogo quieto. do Morumbi, se vocês me permitem, ele é especial pra mim, mas por um motivo assim que foge completamente do jornalismo. Claro, por ser um estádio da capital, por ter um time grande jogando lá, por eu, no caso, ser São Paulino. Tem um monte de coisa especial, mas assim, o motivo desse jogo ser especial pra mim é outro. Porque o meu pai hoje ele tem 80 e poucos anos e na época ele tinha 60 e poucos, né? Ele passou a vida inteira ouvindo o jogo do São Paulo no rádio e aquele dia ele ouviu o filho dele narrar o jogo Nossa, do que São Paulo. estrutura. Olha, eu arrepiei. A minha mãe e meu pai, vocês acham? Eles ouviam lá no sítio. Então, nesses 70 quilômetros nesses daqui. bate-papos de São Paulino, de zap, de amigos e tal, todo mundo fala qual que é seu jogo mais emocionante, seu jogo preferido, que te tirou mais emoção. Tá, o Mundial, não sei do que lá, o dia que aconteceu isso, a Libertadores. Não, pra mim foi aquele São Paulo e Rio Preto lá, humilde O lá. simples do lá, Campeonato aquele lá. Paulista. É, aquele lá. e eu vou além, gente, da força do rádio. O Rafael me fez recordar a questão do pai dele. Sabia que a minha mãe, ela ouvia os jogos, qualquer programa que fazia, e ela sabia, através do rádio, se eu tava bem ou não. E se eu tivesse meio rouco, ela ligava na hora. Não acredito. Ia lá na minha tia, porque Tem não tinha mais celular essa. na época, pegava o telefone da minha tia pra me ligar. Ô, você tá rouco hoje? Eu tava ouvindo aqui o programa e tal. Então, Meu o rádio pra gente também teve um Deus. significado diferente. É muito É muito afetivo, especial. não é É. só o lado profissional, né? Tem história. Tem muita história. E aquela hora que eu falei que o Djalma me lembrou de uma outra dica, que aí é pro pessoal de jornalismo. Gente, quem tá no interior, não caiam nessa de eu quero ser jornalista esportivo. Eu quero trabalhar com material policial. Eu quero fazer saúde. Não existe isso aqui. Não existe? Mas e o Felipe Modesto lá da TVT? Existe um ou outro caso. Vamos colocar assim. Porque no interior você não faz editoria. Você pode até saber melhor um pouco uma ou outra. Prova, isso foi você na CBN, né? Eu cobri 3, 4 campanhas políticas. Nossa. Que é uma coisa, assim, completamente diferente. Então, assim, me perguntaram uma vez. Mas e se eu não gostar muito de tal coisa? Eu respondi com todo respeito. Eu falei assim, procura outra profissão. Essa área você tem que estar aberto a Não tudo. Não tem como você fazer mais ou menos. O teu chefe, o teu ouvinte, o teu leitor vai descobrir se você tá fazendo mais ou menos. É mesmo. Então, se você não gosta de sangue, você não vai suportar ir atrás dos BO, fazer ronda, matéria policial. Eu já cobri assassinato, já cobri gente morta. Enfim, infelizmente acontece. Gente chorando que perdeu algum ente querido. É claro que você tem que saber, né? Lidar. Você tem que saber lidar e você tem que ter o meio termo entre o profissional e o ser humano, pra você não invadir demais. Mas assim, se você achar que você não gosta de tal editoria e você não vai fazer, aqui no interior, desculpa, dá tempo ainda. Se você tá fazendo jornalismo e tá achando que aqui no interior você vai fazer só uma coisa, muda de curso porque você vai se dar mal. Mas E é é o- aquele negócio, né? Você E nem outro- sempre vai fazer o que você gosta. Exato. Não, e eu vou mais além. Vou mais além ainda. Sério mesmo, vou mais além, porque é o seguinte, não tem você não gosta. Né? Eu falei a vida Você tá inteira na que área. eu falei a vida inteira que eu odiava política. É porque na verdade é mais quem está envolvido na política do que a política em si. Mas, Já o nosso enfim. amigo Arnaldo ama. Então, mas eu sempre falei isso, só que ou você aprende a gostar ou você sai fora. Exatamente. Então, sabe assim, aquela loucura do dia da eleição,
acordar cedo, almoçar mal, comer correndo, entrar ao vivo, dar boletim de urna que deu problema, urna que trocou. Onde o candidato vai votar. Onde vai votar, cobrir o voto do candidato, entrevistar o cara na saída, depois a apuração, dar resultado, você ir embora, chegar 9 horas da noite em casa. Dá um jeito de você achar um gosto nisso aí. Você tem que gostar o mínimo, porque se você não gostar, você não aguenta. Porque tem eleição cada 2 anos. E aí E polícia, quem não gosta, tem polícia todo dia. Então dá um Não jeito. tem pra onde fugir. É o que Adrenalina mais tem, de né? você correr atrás da polícia, da informação, e, gente, pelo amor de Deus, não caiam mais naquela de falar primeiro que os outros, esse negócio de furo aí. Isso aí Mas hoje acho que nem tem tanto muito isso mais, relativo. Era mais no passado, viu, é Rafael? muito relativo. Eu vou até, se quiser, até falo dessa diferença aí, mas assim, dá um jeito. Essa é a minha outra dica. Goste das editorias todas, nem que for o mínimo, porque se você não gostar, você não vai se dar bem. É mesmo. Agora eu vou contar uma outra passagem aqui do Rafael, pulando poucos anos aí. Em 2008, É memória com ele. junho de 2008, Olha. fomos convidados, eu e Meninão, para darmos uma palestra em uma faculdade no Mato Grosso do Sul, na qual o nosso querido Arnaldo trabalhava. Era o coordenador. Era o coordenador de lá. Não, vocês vão lá para falar de jornalismo esportivo, que vocês trabalham junto e tal. Aí o Rafael pode contar o que aconteceu, não só na palestra, mas no pós-palestra, né? Que ele Tá teve... falando da vida pessoal? Não, dito porque ele foi e praticamente ficou lá. Não foi assim, não. Não, o modo de dizer, eu Não, tô modo contando. de dizer, tudo bem. É. Não, é porque é o seguinte, É o que trabalhou lá também, é isso. Trabalhei. Ele tá te entregando, Detalhe você importante. entrega Não, também, eu tenho uma... Em rede internacional, Eu né? Porque tenho estamos uma- pro mundo. uma- É, Com então, hoje certeza. a gente tá. Eu tenho uma filha que vai fazer 11 anos no mês que vem, né? A Juliana. E eu sou divorciado, já faz muitos anos e tal. E eu conheci a minha ex-mulher lá nesse dia dessa palestra aí. O Djalma já Já rachou. ri, Né? né? Não, mas é assim... O Matheus gostou. Jornalismo vai muito além da informação, né? Literalmente foi. Aquele dia quando a gente chegou lá, Eu sabia que hoje ia render. o Arnaldo nos apresentou para Fuso horário, gente. O Mato Grosso do Sul com tem- fuso horário. tem fuso horário. Eu me senti importante. Uma Falei, gente, hora- eu tô uma indo hora dar de palestra diferença. em um lugar que tem até fuso horário. Tem. Olha eu mexendo no microfone aqui. Não, pode ir boa, vai, não. Não, é 1 hora de diferença, lá é 1 hora menos. Nossa, ô fuso horário. Mas a gente chegou e ainda foi dormir, descansar pela viagem, É. desgastante. E como os jogadores fazem, a gente foi se adequar ao fuso horário. E depois o Arnaldo nos apresentou pra todo mundo lá, Gente. pra direção, pros professores. E essa minha ex-mulher, ela dava aula lá na época. Ó, E aí eu comentei com o Arnaldo que eu gostei dela e tal, enfim. Aí depois acabamos, na época era o Orkut ainda, o falecido que está Que tá voltando voltando, vai tudo, viu? com ressuscitar. tudo pra eu ressuscitar. acho que esse assunto já é pro próximo podcast que vai Então, estrear, viu? Pode ser mesmo. O meninão É vai vir de verdade. novo. Não, eu tô pronta. Só Hoje ele falar veio que vem. como meninão, semana que vem ele vem como Rafael. Tudo bem, pode Com ser. o paizão. Se for pro gol, Ó. gol, me chama que eu vou. E aí começamos a conversar, e aí foi. E aí paquera, de conversa vira paquera, e enfim, aí eu casei em 2011. Assim, eu fui pra lá em 2009, mas casei no papel em 2011. Em 2013 eu voltei, que me separei. Não, você trabalhou lá. Trabalhei A intenção da minha quase pergunta, 4 anos. Ah, você viu? casou e Mas a ficou minha lá. a intenção da minha pergunta aqui, gente, era ele falar mais do trabalho. Ele quis contar essa outra parte. Não, aí. mas Olha, eu perguntei ele se era jogou parte a do lado isca. pessoal, sim. Mas então você... Eu trabalhei 3 anos e meio lá no Mato Grosso do Sul. Nossa. Em Ele TV, ficou rádio, lá. jornal. Quando eu falei foi com malicuia, gente, eu não tava brincando. TV, rádio e jornal eu trabalhei lá. Tudo. Foi que foi mesmo. Olha o que vocês arrumaram pra ele, viu? Então. Uma simples palestra É. Nossa, que virou um bacana. filme. Em 2008. Uma palestra virou um filme. E Virou 2008 já tinha história, você imagina em 2022. É. Já tinha história Meu naquela Deus. época. Então, e tá vindo. E aí, 2000 e... Vamos pra 2009. Então, mas foi aí que a gente também, o nosso elo de trabalho profissional, Deu uma quebrada. deu uma quebrada por isso. Ele foi embora e só eu fiquei, né? Abandonou todos É. os amigos, tá vendo? O outro foi pra Goiânia, que foi o Wendel. É. Só que no mesmo ano, olha que detalhe curioso, gente. Em junho nós fomos lá participar dessa palestra. E em agosto do mesmo ano eu também entrei aqui na Unirp. Então foi vendo? quando eu comecei. Então cada um meio que ficou também em um canto. E eu também fiquei acontece com atrelado aqui. qualquer Tô até hoje, né? Exatamente. Mas E tô até hoje hoje aqui, então.
E hoje, hoje olha estão que de maravilha, volta. gente, que bacana. E a gente já fez muitos Uns jogos. cabelinhos brancos. A experiência, ovais. a experiência não escolhe idade, né? Grecinho não é com ele, não. Como que era mesmo o apelido do Djalma? É Djalma Cola, o repórter que não enrola. A pergunta, o entrevistado, né, ficava, mas ele não vai me liberar? Porque eu ia perguntando um monte de coisa. É aquela história do gancho, né? Que o cara às vezes solta uma frase lá que Fica te só dá esperando, te dá né? uma ideia de uma outra pergunta. Ele fazia isso várias vezes na mesma entrevista. O Djalma, ele falava uma frase e o Djalma tinha 3 perguntas em cima dessa frase. Não, ele já tinha 3 perguntas prévias na cabeça dele, na hora que ele tava se aproximando. Ô, meninão, deixa eu falar aqui com o centroavante aqui. Nessa hora ele já tinha 3 prontas na cabeça dele. Só que aí o cara soltava alguma coisa, às vezes alguma polêmica Aí e já tal. vinha mais. Aí já ficava 5, 6 perguntas. Tinha que mas tirar ele do é ar, assim né? até Corta. hoje. Acho Mas, que aqui com gente, é ele- que rádio AM você podia esticar mesmo, né? Então, ó, era uma Ai, coisa... você aproveitava, Não, né? eu fazia a Aí festa. ele Não, deitava e o rolava. rádio AM, principalmente no final de semana, porque tinha jogo no meio da semana, aí era um pouquinho mais apertado. Mas Por causa da Voz do Brasil por e causa de tudo Voz mais. do Brasil e tal, mas no fim de semana, 99% dos programas das emissoras eram gravados. Então, assim, a jornada esportiva, depois que o jogo acabava, demorava mais 1 hora pra acabar. Não tinha pressa. Imagine eu ainda esperando os jogadores que tomavam banho pra dar Alguns- entrevista. E eu ficava É. lá. Aquela porque- expectativa. É porque na saída do imagina. gramado é 1 ou 2, ó. Máximo 3, porque uns eles vão saindo enquanto os outros tá dando entrevista e tal. Mas aí corria lá pro vestiário pra fazer vestiário. Pegar o técnico. Enquanto não Ia. fala com o último ali, não tem fim, não não vai tinha embora. fim. E aí o cara do plantão, é que nem eu falei lá fora pra vocês, o cara do plantão ficava louco, desesperado. É que o plantão, pessoal, plantão pra é vocês quem entenderem, encerrava. Ele que fica no estúdio pra passar resultados, falar da tabela e tudo mais. E o resto da equipe tá lá no campo. É. Que é narrador, comentarista, repórter. Dependendo, tem 2 repórteres, né? Dependendo do jogo e tudo mais. Só que assim, além de futebol profissional, o Rafael também contou, a gente fez muito futebol amador, que são os jogos aqui de times da cidade. Enfim. Ali na Cidade da Criança. E também faz com que a gente aprenda muito e conheça muitos personagens. Sim. Porque o futebol amador é completamente diferente de tudo aquilo que você já viu. Pelos apelidos, pelo modo que as equipes jogam, pelo cara passar uma escalação e a hora que entra em campo é outra. É você tem que número- correr atrás. número trocado. Literalmente lá você aprende. Porque é tudo literalmente improviso. O jogador chega atrasado, Às você vezes, já tá... às vezes o treinador dá a escalação antes, mas esse cara que tava escalado não chegou ainda, porque Isso. ele bebeu umas a mais na véspera, demorou pra Vixe, chegar. Demorou, chegou de E ressaca. aí corrige no ar. Eu tenho uma curiosidade disso aí, eu vou contar. Não sei se o Rafael tava nesse jogo comigo, esse eu confesso que eu não lembro. Ah, E tinha um time do bairro aqui de Rio Preto. E eu entrevistando o técnico, né? Porque foi uma decisão, por exemplo, domingo passado foi uma decisão, um exemplo. Ficou 1-1. Botafogo e Udinese, um exemplo. Que eram os times que jogavam. E no próximo fim de semana, de novo, eles se encontravam, se enfrentavam. o jogo da volta. Pra saber quem é o campeão. Se empatasse, ia pra prorrogação, pênaltis e tudo mais. E o grande destaque de um dos times não apareceu. Eu não vi ele lá no momento do pessoal rezando, fazendo oração, um por todos, outros por um. E o técnico era muito sincero, sabe? É aquele pessoa... Simples. Fala mesmo, não quer nem saber. E eu já chego com aquele, né? Eu não me lembro quem era o narrador, mas eu chamei o narrador. Fulano, eu tô aqui com o técnico Heraldo, da Udinese. O Heraldo, eu já tô com uma pergunta aqui, antes de tudo, bom dia. O que aconteceu com o Cobrinha, que é o destaque do time? Semana passada, pra mim, foi o melhor em campo. O Cobrinha tá ausente, por quê? O que aconteceu com ele? Você perguntou ainda. você quis- Essa foi a pergunta. Não, o que aconteceu com o Cobrinha? Ah. Ninguém no mundo tem ideia do que foi a resposta. Não sei se... Olha a Não, risada. gente. Matheus, presta atenção. Presta atenção na resposta do técnico. Matheus, escuta. Isaac, PV. Ele falou: Cobrinha é o seguinte. Eu tô achando que foi o time adversário. Denunciaram ele, foi preso ontem à noite. Gente! E por isso Cobrinha não tá no jogo hoje. Eu lembro agora eu lembrei da história. Ele não tinha sido acredito. preso no sábado à noite. E ele falou... E aí ele acha que foi o outro time que naturalidade. fez a denúncia, porque o Cobrinha era o melhor jogador do time. Não, mas já que você falou, qual foi o motivo da prisão? Então, no caso, ele tava Não com pode falar? entorpecentes, né? Putz, que dó! Nossa! Mas ele era o melhor jogador do time. Então aí surgiram esses rumores. Será que foi outro time que denunciou? Ih, foi. Será que foi Nossa. coincidência? Então no futebol amador, gente, tem de tudo. Tem de tudo. Tem dirigente que compra o goleiro. Mentira. Já tem, por exemplo, ó.
pagava não sei quanto pro cara tomar não sei quantos gols porque também. Nem no profissional, nem no rola amador, uma você se co- compra é. o time inteiro. É Lá o cara. bastidores, você delira da quantidade de coisas que aparecem. E o Rafael, a gente transmitiu muito disso. Não, o Então, aprendizado deve ser gigante. É gigante muito, tudo. muito. A história do radinho lá, que a gente brincou que o radinho voou, porque o Rafael fez um comentário, o cara não gostou, foi na cabine. Porque eu falei que o E jogo o rádio tava voou na- horrível. Mas Então o tem problema é que muita eu não coisa. falei só que o jogo tava horrível. Quando eu falei que o jogo tava horrível, o cara não gostou. Já cara já percebi ficou que ele bravo. não gostou. E aí o nosso amigo Paulo Porto tava transmitindo outro jogo lá e eu tava só dando informação ali daquele campo. E aí eu chamei ele, ô Paulo, pois não, Rafael, eu falei assim, ó, o pessoal aqui não gostou muito que eu falei que o jogo tá horrível, mas o jogo tá horrível mesmo, viu? Pra quê? Pra que eu fui fazer Eu do lado isso? só desviei e comecei a rir, né? O cara pegou aquelas bolsas de esportiva, cheias de chuteira, de coisa. E ele entrou na cabine assim, começou a bater em tudo que ele via, porque não tinha vidro nada. E o radinho nosso dessa Caiu o rádio pro chão, fone, microfone, caiu tudo Foi pro tudo chão. no chão. Ou seja, uma pena, uma dó que não existia story, não Imagine existia, só. é Nossa. verdade. Se Não tivesse ia story, organizado. se tivesse story, ia ter aquele story com o celular caindo, assim, tipo, na hora. A pessoa chega empurrando. Ia ter tudo, ia aparecer tudo. É, mas o jornalismo esportivo, a gente tá falando do glamour, de transmissões épicas aí que a gente fez, só que tem muito disso, viu, Não, mas gente? não tem glamour nenhum. Não, você tá no Morumbi, você não falou do glamour? Não, Você- mas não tem glamour. É, essa parte é boa. Você sabe o dia que... Porque assim, eu ouço muita gente falar isso, inclusive o pessoal de grandes emissoras aí, eu ouço falar assim, não tem glamour, não sei o que, eu sempre achei que era balela. Até que um dia que eu vi uma foto do nosso amigo Eduardo Afonso, da ESPN, ele escreveu exatamente isso, o glamour do futebol, com um copo daqueles de papel e uma fatia de pizza, daquela que é R$10 a Nossa. pizza do lado de fora, lá do Morumbi. Amanhecida, hein? É, provavelmente amanhecida. É o glamour. Então, assim, não tem. Futebol não tem glamour. Não, o glamour que eu quero dizer, a gente Nem- fazer nem grandes isso. jogos, como foi a tua história Não, lá com São grandes Paulo e Rio jogos até que Preto. tem, mas Aquilo é o glamour bacana. não tem. Mas no final Só que a das gente contas já- é um copo de papel e É. uma pizza. Não, mas sofre muito. Fora saquinho de xixi que você também recebe de torcida. Meu Mentira. Deus. Já. É que hoje em dia isso aí tá meio que folclórico, mas no passado No eu mesmo passado já tinha sofri. muito, porque E os bagaço caras- de laranja também. Também. Galera chupa laranja e joga. Nossa. Gente. É que caras- hoje qualquer coisa se jogar no campo, o estádio é interditado, mas É. quando a gente começou não era assim. Não era. E tinha um esquema que eles vendiam um refrigerante, que era um saquinho plástico, Ah, esse eu sei. com um canudinho e amarrado. Aham. Aí a pessoa tomava o refrigerante e urinava ali naquele saquinho, e aí você já viu o que E acontecia. devolvia. Meu Tacava- Não, então assim. Mas normalmente quem fazia isso era quem tava nos anéis de cima lá da arquibancada. Jogava pra baixo. E aí. Vocês, Nem então, aí pra realmente nada. têm muito amor pela profissão. Porque, certeza. gente, era pra ter Ah, desistido aguentar no tudo primeiro, isso. imagina? A gente dava risada, eu sempre fui feliz. Ô, Ah, Djalma, Djalma, você é feliz, né? teve uma vez que eu fui numa cidade lá do Mato Grosso do Sul, nesses 3 anos e meio que eu fiquei lá, fazer um jogo do misto, do Campeonato Sul Mato Grossense. Eu fui- Pode contar a história, só fiz um sinalzinho lá pra Marcela, mas ci- outra coisa. A cidade chama Rio Brilhante. O misto era o time de Três Lagoas que eu fui fazer a transmissão. O cara virou pra mim lá, a hora que eu liguei o material, ele falou assim, você não vai narrar gol do teu time aqui não. Hã? Se você narrar gol do teu time aqui, você vai apanhar. Nossa. É nesse nível. Mato Grosso do Sul é terra sem lei, né? É. Aí você tem que dar um toque aí pros caras da federação, segurança do clube, pra... A sorte que foi 1-1 esse jogo, então foi só Aí, um pra é. cada lado e esse cara meio feliz e não deu nada. Mas é nesse nível. Não, e é complicado também, porque vocês estão ali. Como que vai ficar segurando, vendo o que vai falar, o que não vai, né? É Então. muito complicado. Muito difícil. Muito. É que a gente trabalha com uma coisa chamada paixão. É a mesma história, quem é fanático por política. Se você falar de um candidato, o verdade. cara quer te matar Danos, na internet. danos, danos. E o nosso caso é torcida de futebol, E que hoje em parece que dia é um outro mundo. Vocês não veem frequentemente protesto, o cara invade o CT, quer bater no jogador, amassa o carro de um, chuta a porta E da risca casa o do carro de outro. outro. Ameaça de morte. É um outro O universo. goleiro do Corinthians foi um tempo Sim. atrás aí ameaçado de morte. É um outro universo. Então, Nossa, a pessoa com parece que vai certeza. lá e lá ela quer desabafar, quer matar, quer fazer sei lá o quê. É, eu até ia fazer um comentário de São Paulo aqui, mas acho melhor. Pode fazer.
Não Olha tem a tempo. cara dele já. Não tem tempo Aí ruim, depois não. ele não vai querer vir no próximo encontro. Claro então que eu vou deixa querer. quieto. Ô, foi falando nisso, hoje é 10h05, pessoal, olha a ansiedade Nossa, deles. os lá. bastidores Querem ir embora? aqui, a galera tá... Tá adorando. Mas eu ia embora 10h30 quando eu tava na faculdade. Por que vocês estão querendo ir embora 10h05? Não, eu conto pra eles que é o Níper até às 11, eles não acreditam também. Ah, eles não acreditam. Ah, parabéns então. Jovenzinhos não acreditam nos Bem- horários. Tá bom. Nós temos É que hoje em dia fazer tudo é diferente, né? Pra chamar os meninos, porque tem a galera aqui que curte futebol. O É PV, mesmo. o Matheus, o Isaac adora também. A gente tem que fazer um com essa galera, Fazemos. falar de time, vamos Partido. Verdade. vamos rola, né? Debate esportivo. É, não, as Isso aí funções mesmo. deles também. A partir de semana que vem a gente já começa a girá-los também. Vamos girar. Pode deixar. Girar, gira. Quer encerrar já, gente? Não, eu ia falar, ô Rafa, a gente quer você aqui de novo, porque a hora Com passou, a certeza. gente nem percebeu. Não, eu Não venho. deu pra falar tudo que tinha pra Como é falar. que é aquele slogan nosso? Se for pro gol, me chama que eu vou? É o Dirceu Maravilha, né? Narrador da Rádio Bandeirantes. Ou pro gol, me chama que eu vou. Ô meninos, vocês não fizeram ainda esse questionamento. O Matheus tá aqui ansioso. Sei que a gente vai se despedir, mas na despedida, a hora que a gente falar tchau, o meninão vai encerrar narrando um gol. Opa! Beleza. Seja lá de Vai. quem. Gol do professor É, Djalma seja lá Toma. de quem. Então, primeiro o Matheus falou aí pra galera aqui do Facebook, já que você invadiu a rádio. É, que você tá aparecendo. Fala aí pra Fala turma ali, ó. Matheus. Apaixonado por futebol. E, Rafa, mais uma vez, então a gente quer agradecer a sua presença. Exatamente. E muito mesmo, porque você foi muito solícito. E agradecer aquele áudio que você mandou, porque foi um áudio de incentivo pra Com gente. certeza. Não é, Mari? Nossa. Isso dá um gás. E a gente E ajuda agradece. muito, né? Com certeza. Eu acho assim que vocês mereceram os elogios porque tem um negócio que chama espontaneidade. Ou você tem ou você não tem. Com certeza. O Isso Djalma é não algo vai que poder, o Djalma não vai poder explicar isso, ensinar isso. É. E vocês têm, então Improviso, são improviso, coisas que a gente espontaneidade. fala, mas... Então assim, prestem atenção no que ele tem pra dizer, que ele tem muito pra dizer, né? Ensinar. E eu gosto de falar, né? Ixi! Tem bastante. O Matheus tem razão. E assim, não, vocês estão de parabéns, cara. Vocês são muito bons mesmo. Parabéns. Muito Obrigada, obrigada. Rafa, É muito de bom ouvir verdade. isso de É você. bom ouvir, é gostoso ouvir. Eu não parei pra ouvir aquele dia só porque o Djalma tava aqui junto, só porque era o William que tava falando. Eu gostei do que eu comecei a ouvir, eu continuei ouvindo. E aí Que a hora honra. passa. Não, eu fico muito feliz também. mesmo. De ouvir É. como uma pessoa igual você. Nossa, a gente fica lisonjeada mesmo. E a gente tem a certeza que tá no, A gente caminho, tá no caminho certo. Só falta me verdade. adicionar no Instagram. O Matheus Nossa, também vai te não, adicionar. é que Matheus você também. você tá desatualizado, já tá faz tempo. Não tá porque o meu é fechado, tem que pedir autorização. Olha. pra seguir. Estrela, hein? Não. Estrelão, né? Não, o meu Facebook é público, eu aceito todo mundo. Agora o Instagram não. Bom, vamos verdade. encerrar então. Que... Então Vamos. vamos. Eu gostaria de ficar aqui Estão com mais pressa. tempo. Não, mas isso é a gente a galera, sabe, o Djalma. horário. É. A gente sabe. E eu ainda tenho que Djalma. passar um conteúdozinho aqui pra eles em alguns instantes. Meu Deus, se eles soubessem, eles tinham deixado a gente aqui. Calma, Márcia, segura aí que a gente já vai. A Um Márcia abraço. causando, Ô, Rafael, né? obrigado Obrigada. mais uma vez Valeu. pela presença. O eterno meninão, Tamo junto. tá? Isso aí. Prazer E foi meu. Obrigada, Djalma, também por estar aqui com a gente. Não, Verdade, sexta-feira que a gente Dija, tá de obrigada volta, pela firme e força forte, e incentivo. E o Rafael agora narra o gol. Ele escolhe aí, seja lá de quem for aí. né, Rafael? Isso. Já narrou Boa tanta noite, coisa galera. aí, né? Agora é com Rafael Meninão. O jogo que eu narrei ou que eu não narrei. Você que comanda. Dá uma ideia aí, Djalma, pô. Pode Djalma ser um acabou que de você fazer um narrou. gol, Pode vai. ser esse gol lá do Rio Preto, do São Paulo contra o Rio Preto, lá gol do Souza. Gol do Souza. Isso, 43 do segundo, eu tomando chuva atrás do gol. 2 segundinhos de história antes. Quando o São Paulo pegou a bola no finalzinho, 43 minutos, eu falei assim, essa hora é a hora que o time da casa mais vai pra cima. Que eu quis dizer o quê? Que o Rio Preto que era a hora que ele tinha mais que tomar cuidado. Não deu tempo de eu acabar a frase e a bola foi pro meio da área e aí aconteceu o gol. E Nossa. foi mais ou menos assim. O gol foi, pra quem vê na televisão, do lado esquerdo, aquela imagem do gol do lado esquerdo do Morumbi, né? Pra quem vê na televisão. E foi uma jogada pela direita e um cruzamento e vários jogadores tentaram. O Borges tentou, furou. Além de tudo, foi chorado o gol. Né? O Souza tentou, aí depois sobrou pra ele, aí ele acabou fazendo. Então foi mais ou menos... Eu não lembro quem... Você lembra quem tocou a bola lá pra Não, área? eu não lembro. Não, mas pode citar esses nomes, que teve o cruzamento que veio da direita, né? Foi mais ou menos assim, ó. Então o time do Rio Preto tem que tomar cuidado com o São Paulo. Tá apertando aqui no Morumbi. Tá chegando o finalzinho, 43 minutos do segundo tempo. Bola na direita, cruzou pra área. Vai sobrar ali no meio pro Borges. Tentou chutar, furou. Borges, a bola vai passando do Souza! Gol! Do São Paulo!
Souza. Tô meio enferrujado. Faz tempo que eu não... Muito bom. Fora, eu acho, viu? Que dá mais emoção. A gente tá aqui no... Parece que a gente tá lá. A gente vai querer ver jogo com você. Não quero nem saber. Pode Ô, convidar a meu gente. irmão. Tem no YouTube esse gol aí. Se vocês quiserem ouvir a narração original, tem. Tem a narração e o detalhe do gol, que depois aí entra o repórter falando, entendeu? Ah, É, nós eu vamos sou procurar. o secundário Pesquisa, nós da vamos história. pesquisar. Muito bom. Obrigada, Obrigada. Rafa. Eu que agradeço o convite. Gosto muito de falar com os alunos, com gente que tá no meio. Gosto, Ó, e adoro. lembrando que você tá convidado pro Ecor, viu? Tô pronto. De Quando que vai 24 a 27 de outubro. Tô pronto, estarei aqui. Só se acabar o ar dos meus pulmões, eu não estarei. E Senão não eu vai. estarei. Isso aí. Esse gente, nome só- tá poético, hein? Só lembrando, amanhã começa o uso das máscaras, hein, galera? É verdade. Vamos É verdade. deixar essa informação Esqueçam. importante. Verdade, vamos pôr a máscara. O dia já tá Já tá preparado. preparado. Tô preparado também. Beijo, beijo. galera. Valeu. Obrigada. Até Gente. mais. Valeu, Ronaldão. Valeu.